Bom, o prefeito de São Paulo está chegando a 6 meses no cargo, terminando já o 6º mês e agora atende a Jovem Pan. Prefeito João Dória, bom dia, obrigado sempre pela atenção. Como vai? Bom dia, Tiago. Um grande prazer falar com vocês e os ouvintes da Rádio Jovem Pan e essa bancada do Jornal da Manhã. Prefeito, claro que a gente vai falar muito sobre os problemas da cidade, mas se o senhor me permite começar a entrevista falando sobre o cenário nacional. A denúncia contra o presidente Michel Temer chegou à Câmara e eu pergunto, não é um incômodo para o PSDB, que está obviamente dividido, continuar com esse governo, o prefeito? Tiago, é um dilema sob certo aspecto. O PSDB tomou uma decisão no início do governo Temer, após o impeachment da ex-presidente Dilma, em apoiar a formação de um novo governo. Lá estão 4 ministros do PSDB participando deste governo. O objetivo sempre do PSDB, eu não faço parte da Executiva Nacional, não sou dirigente do partido, não sou sequer orgânico no partido, fui eleito recentemente prefeito da cidade de São Paulo e ocupo a posição de dirigente da maior cidade brasileira. Mas sempre me posiciono, sempre, aliás, sou convidado pelo PSDB a me posicionar. Naquele momento, havia todo um bom sentido na recuperação da governabilidade, recuperação da situação econômica e o foco também nas reformas. E este trabalho foi iniciado. Depois disso, com a denúncia havida recentemente do Joesley Batista, a situação mudou bastante e piorou sensivelmente. Aliás, a Rádio Jovem Pan e o Marco Antônio Villa, assim como outros comentaristas, têm reproduzido isso diariamente no Jornal da Manhã e em outros noticiários da rádio também. Estive em Brasília anteontem, manifestei a minha posição de que a Executiva Nacional deve se reunir o mais breve possível para fazer uma nova avaliação da situação política do país. E defendi, Tiago, quero deixar claro, a governabilidade, a proteção ao Brasil. Aliás, mesma opinião compartilhada pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas proteger o Brasil não é proteger o governo Temer e nem dar o apoio incondicional. Avaliar dia a dia e verificar a importância de se preservar as conquistas na área econômica e, sobretudo, manter o ritmo no Congresso Nacional com vista à aprovação da reforma trabalhista e, quem sabe, na sequência, evoluir para a aprovação da reforma previdenciária, ainda que com algumas modificações, com algumas reduções para permitir que ela seja viabilizada. Prefeito, bom dia, Marco Antônio Villa, prefeito. Bom dia, Villa. Ontem foi divulgada uma pesquisa do Instituto Ipsos, que, segundo esse instituto, a taxa de reprovação da sua gestão teria subido, de acordo com o Instituto, de 39% para 52% entre maio e junho. Não sei se o senhor teve acesso à pesquisa, mas como o senhor avalia esse resultado? Olha, Villa, pesquisa a gente sempre olha, respeita, independentemente de qual o Instituto. O Instituto e essa instituição, o Instituto Ipsos, não é uma instituição, não é uma referência de grande porte. Mesmo assim, eu sempre olho com respeito e observo as críticas também com muita humildade. O meu grau de conhecimento na pesquisa nacional, embora eu não me apresente como uma figura nacional, sou prefeito da cidade de São Paulo, esse é o meu foco. Eu ainda tenho um grau de desconhecimento muito elevado, portanto um potencial a conhecer e a ser avaliado também muito expressivo. Eu estabeleci aqui com muita clareza, aliás, já fiz algumas entrevistas na Rádio Jovem Pan, todos os enfrentamentos necessários para a cidade de São Paulo. Um deles, o tema da Cracolândia. Um tema espinhoso, difícil, complexo, com muitas opiniões divergentes, mas que exigia uma posição pública do prefeito de São Paulo, que não era a indiferença e nem a utilização de programas equivocados, como o que vinha sendo implantado aqui pelo meu antecessor, de braços abertos, que eu classificava e continuo classificando como um programa que era de braços abertos para a morte. É uma situação que provoca um certo desgaste, evidentemente, diariamente, na mídia, um tema como esse, mas é muito melhor, e eu prefiro sofrer o julgamento, Villa e os que me ouvem aqui na Rádio Jovem Pan, pela coragem de enfrentar, ainda que podendo errar,
do que ser um covarde, me acovardar e viver distante do problema para não ser julgado. Eu me submeto ao julgamento, sim, tantas vezes quanto necessário, para fazer o que é preciso fazer. É a minha obrigação defender a vida, no caso específico da Cracolândia, amparar aqueles que são usuários e determinar, juntamente com o Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, ações punitivas, prisão para os traficantes. Agora, o prefeito, o senhor acha que o senhor se precipitou ao dizer que a Cracolândia acabou ou iria acabar? Tiago, não. Aliás, eu volto a reafirmar. Fisicamente, aqui, obviamente, quando você tem um ou outro veículo já com uma tendência, vamos dizer, mais esquerdista e mais oposicionista, ele faz a manchete de acordo com a sua conveniência. O que eu disse, volto a reafirmar, é que fisicamente a Cracolândia, que ocupava prédios na Rua Elvésia com Rua Dino Bueno, esta acabou, e acabou mesmo. Até porque estes prédios, Tiago e Vila, eram ocupados pelo PCC. Inclusive as pensões eram administradas, é que pode-se usar essa expressão, por essa facção criminosa. Até os pequenos bares ali existentes eram pontos de distribuição de droga. E a ocupação física deste espaço era de total domínio do PCC durante 12 anos sucessivos. Acabou. Nós, inclusive, emparedamos os acessos de todas essas pensões, pocilgas, bares e outros pontos de distribuição de drogas. E, infelizmente, ali habitavam também algumas pessoas em situação, vamos dizer, quase em situação de rua, pagando um pequeno aluguel, mas servindo ao PCC também. Fisicamente, esse espaço acabou. Agora, eu nunca disse que acabou o problema do consumo, do usuário, nem do tráfico de entorpecentes. Eu tenho bom senso e equilíbrio. Esse é um tema de muita perseverança, de longa aplicação de políticas públicas, até se reduzir e, se possível, terminar com ele. Mas eu nunca disse que havia terminado o tráfico de entorpecentes e terminado o consumo de entorpecentes em São Paulo. Volto a repetir e reafirmo. Fisicamente, os espaços que haviam na Rua Dino Bueno e Rua Elvésia, estes terminaram. Fisicamente, a Cracolândia ali não existe mais. E quero reafirmar, Tiago e Vila, enquanto eu for prefeito da cidade de São Paulo, não volta. Prefeito, bom dia. A pergunta é de Vera Magalhães. Bom dia, Joseval. Oi, Vera. Prefeito. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Vera. Voltando um pouco ao cenário nacional, o senhor agora disse, eu não sou orgânico no partido, por isso estou, como quem diz, estou circunstancialmente no PSDB. As pesquisas mostram aí para 2018 uma busca pelo novo. E agora uma busca por um novo Macron, por um Macron brasileiro. Eu tenho ouvido aí de auxiliares do senhor que o senhor tem esse perfil, seria um novo Macron, capaz de unir o centro, a direita e a centro-esquerda, por assim dizer, num projeto de renovação da política. Eu queria saber se o senhor acha que o ano que vem vai ser pautado pelo novo, a eleição presidencial, e se o senhor acha que o senhor se encaixa nesse perfil. Não estou perguntando se o senhor vai ser candidato, estou pedindo que o senhor faça uma análise em tese do cenário. Obrigado pela ressalva, pela pergunta e pela ressalva também, Vera. Acredito sim, e isso já começou, Vera. De fato, esse sentimento, essa manifestação da população brasileira já começou nas eleições de 2016. Não apenas com a minha eleição como prefeito na cidade de São Paulo, em primeiro turno, fato inédito, diga-se de passagem, nos últimos 28 anos, desde que as eleições passaram a ser em 2 turnos, mas em várias outras cidades brasileiras, nós tivemos eleições de jovens, pessoas que não tinham vida orgânica na política e cumprem o seu primeiro mandato. Não apenas pelo PSDB, por outros partidos também. Já houve o início desse sentimento da população brasileira e, portanto, dos seus eleitores, já começou nas eleições de 2016. E, a meu ver, a colocação que você faz, o enunciado, vai se manifestar com mais força nas eleições de 2018. Portanto, um perfil de um candidato ou mais que se apresente não apenas à presidência da República, mas também aos governos estaduais, com esse desenho, com essa moldura do novo, do gestor, um pouco mais afastado, vamos dizer, dessa índole meramente política, terá, a meu ver, mais chances de consolidar vitórias. Prefeito Landora, temos uma greve em São... Vera, mais alguma pergunta? É isso, Joseval. Obrigada, prefeito. Bom dia a todos. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, daqui a pouco. Obrigado, Vera. Prefeito, temos uma greve em São Paulo, é política, ela é tênue em São Paulo.
Mas é política essa greve no Brasil? Ela é política, manifestamente política, Josival. Felizmente aqui em São Paulo, ela praticamente não está ocorrendo. Na cidade de São Paulo não ocorre. O sistema de transporte, aliás, de forma muito ajuizada, quero até registrar aqui os meus cumprimentos aos dirigentes que, no plano sindical, tiveram o bom senso e o juízo de não paralisar ônibus, trens e metrô em prejuízo da população. Agiram com bom senso, agiram com grandeza, merecem aqui o reconhecimento do prefeito da capital de São Paulo. Não há nenhum movimento que impeça hoje o trabalho e o direito de ir e vir da população, especialmente dos trabalhadores. Prefeito, só uma questão. O senhor está completando hoje um semestre à frente da Prefeitura de São Paulo. Eu converso com muita gente no dia a dia, no cotidiano, e circulo muito pela cidade, e o paulistano, o senhor sabe, é muito exigente. As pessoas estão reclamando bastante, falando assim, poxa vida, os semáforos continuam naquele estilo, cai um pingo d'água, desliga tudo. Os cones da CET voltaram, porque em São Paulo, é uma criação nacional, o cone virou daqui a pouco vai ser um objeto de adoração, porque é cone para tudo que é lado, para esconder buraco, para dirigir o trânsito e tal. Falando em buracos, nós continuamos com aquele problema que lembra um pouco uma parte da Lua, o Mar Tenebroso, é cratera para tudo que é lado na cidade. As pessoas falam assim, quando me perguntam, e aí, pergunta para o prefeito, se você tiver a oportunidade de falar, bem, e aí, como é que fica esse cotidiano da cidade? Existem as questões estruturais do Brasil, do mundo, mas tem aquilo que o prefeito foi eleito para ser prefeito de São Paulo. Como é que o senhor está enfrentando essa questão? Por exemplo, em relação ao semáforo, buraco, a zeladoria urbana, em suma? Vila, enfrentando com as condições possíveis. Você sabe que a cidade de São Paulo tem um déficit de 7,5 bilhões de reais. Essa foi mais uma das heranças que nós recebemos aqui. Eu não fico me queixando o tempo todo disso, mas é importante registrar sobre um orçamento de 54 bilhões, que é o orçamento deste ano da capital de São Paulo, nós temos um déficit de 7,5 bilhões. A gestão anterior classificou, superestimou receitas e subestimou despesas. Quem tem 7,5 bilhões de déficit pela frente para enfrentar até 31 de dezembro, precisa agir com responsabilidade fiscal. Não pode sair investindo ou gastando dinheiro sem ter um controle rigoroso sobre despesas, considerando que até o final do ano precisa sustentar a operação da prefeitura. A máquina pública não pode parar. O orçamento de 18, este sim será feito pela nossa gestão e certamente com mais responsabilidade, com mais critério. Mesmo assim, Vila, é obrigação do prefeito agir e atuar. Não dá para ficar reclamando, olhando no retrovisor, dizendo que a culpa é do antecessor, ficar com as mãos atadas e, olha, desculpe, não tenho o que fazer. Temos sim, e é nossa obrigação. Em relação aos semáforos, da cidade de São Paulo são velhos, é um sistema semafórico antigo e ultrapassado. É um problema que já a última gestão poderia ter enfrentado, fazendo a recuperação, uma manutenção melhor e até trocando o sistema semafórico. Por alguma razão, um conjunto delas não fez. É nossa obrigação agora fazer. Nós conseguimos a liberação do Tribunal de Contas do município, Vila, para uma nova licitação de manutenção dos semáforos na cidade de São Paulo, que não puderam ser feitas nesses últimos 3 meses em função das limitações que o próprio Tribunal de Contas impôs. Agora, diante da liberação, na semana que vem, se não me engano, no dia 6, devemos abrir os editais com aqueles que estão apresentando as suas propostas e, de imediato, a empresa vencedora começará a trabalhar na recuperação dos semáforos na cidade de São Paulo. E para o ano que vem, o nosso objetivo é fazer um vigoroso investimento na mudança do sistema semafórico, colocando sinais de século XXI e não século XX, que ainda são os que prevalecem na cidade de São Paulo. Em relação aos buracos, também procede a reclamação e eu reconheço, apesar de todo o esforço comandado pelo Bruno Covas, que é o nosso vice-prefeito e secretário das prefeituras regionais, e dos prefeitos regionais. Nós, diariamente, cada prefeitura regional, Vila e ouvintes da Jovem Pan, coloca na cidade 42 toneladas, cada uma das 32 prefeituras regionais, para tapar buracos. Mas nós temos, por estimativa, mais de 650 mil buracos na cidade de São Paulo. Também herdados, vieram do ano passado para cá. Nós temos que fechá-los, assim como temos que começar um programa de asfaltamento da cidade também,
mesmo sem recursos, buscando alternativas, seja governo federal, estadual ou fontes de financiamento internacional para viabilizar um programa de reasfaltamento. Já começamos, aliás, o asfalto novo, ainda de forma modesta, mas já conseguimos algum recurso fruto dessas alternativas que fogem ao próprio orçamento. E agir com a maior eficiência possível, mesmo com recursos limitados, Vila. Ok, prefeito João Dória, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, bom trabalho, até uma próxima, prefeito. Tiago, eu queria só, se me permitir, fazer um pequeno e breve comentário. O Marco Antônio Villa falou da necessidade de avaliação dos estudantes. Agora há pouco eu estava acompanhando o Jornal da Manhã e eu queria aproveitar para dizer que nós retomamos os exames de avaliação aqui em São Paulo, Villa, que foram encerrados pelo meu antecessor. Curiosamente, eu tenho respeito pelo Fernando Haddad, não falo mal dele, é um professor da Universidade de São Paulo e foi ministro da Educação. Mas, curiosamente, na gestão do prefeito Fernando Haddad, essa avaliação foi encerrada, não foi feita. E agora, não quero aqui estigmatizar, não, mas apenas lembrar que agora, de 6 em 6 meses, os alunos são avaliados individualmente pela Secretaria da Educação para permitir que professores e diretores, Vila, possam avaliar o conjunto do desempenho dos alunos e cada aluno ir corrigindo falhas. Nós precisamos investir na educação, senão nós não vamos mudar o país. Apenas um registro em função do comentário correto, diga-se de passagem, que você fez agora há pouco no Jornal da Manhã. Tchau, prefeito, bom dia. Obrigado, um bom dia a todos.